Bom pessoal, tudo bom? Boa noite. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho ainda sobre multímetro, né? A previsão é que nessa aula a gente consiga encerrar aí todo o conteúdo referente à parte de multímetro e aí já na próxima semana a gente possa retornar à montagem dos nossos circuitos, tá legal? O teste que ficou pendente para a gente comentar, né, na verdade são dois, né, o teste de diodo e o segundo é o teste de continuidade. Eles são testes que ficam na mesma posição, tá, na mesma seleção, beleza? Bom, primeiramente o que é um teste de diodo, né? Antes de explicar o que é o teste do diodo, necessariamente eu preciso informar vocês o que é um diodo, né? O diodo basicamente ele é um componente eletroeletrônico, né, que a gente tem no nosso circuito elétrico. E é um componente bastante utilizado, né, e bastante encontrado dentro de placas, né? Então, quando a gente tem uma placazinha com circuito impresso, é bem comum nós encontrarmos diodos, né, presos ali pelo aquele circuito. Uma outra aplicação que a gente consegue ter de um diodo, e essa é a aplicação mais sensível ou é mais comum encontrada no automóvel, né, é no próprio alternador. Então, a gente ainda não chegou nessa aula, isso é conversa para daqui a um tempo, mas o alternador, né, só para ambientar um pouco vocês, ele gera a energia elétrica para o nosso automóvel, porém essa geração de energia elétrica ela acontece na forma de tensão alternada. E aí lembrem vocês na nossa primeira aula que o tipo de tensão que a gente trabalha dentro do automóvel é o tipo de tensão contínua, né? Então, para a gente fazer essa comunicação de tensão alternada gerada pelo alternador com tensão contínua da bateria, é necessário que a gente faça uma transformação no meio do caminho. E aí essa transformação ela passa, né, pela ponte retificadora, que é uma peça que está presente no conjunto alternador, e dentro da ponte retificadora ou da placa retificadora, o componente responsável, né, por fazer essa transformação, né, é o diodo, tá? Então esse teste do diodo a gente vai aprender hoje como é que ele faz, mas a gente vai testar, né, vai voltar a utilizá-lo daqui a algumas aulas, beleza? Bom, como eu estava antecipando a vocês, o diodo então, ele é um componente eletroeletrônico, né, no circuito, em que basicamente é a junção aí de dois semicondutores. Então você coloca dois semicondutores, a grosso modo falando, um do tipo P, né, que seria o tipo positivo, e outro do tipo N, que é do tipo negativo. E quando você junta esses dois semicondutores, como vocês estão vendo aqui representados nessa imagem, a gente tem uma camada, uma região chamada de região de depleção, né? É uma região em que basicamente, né, a grosso modo, a gente tem uma região de isolamento. Ou seja, em repouso, essa região central aqui, que seria a junção das placas tipo P e tipo N, ela não apresenta nenhum tipo de fluxo de elétrons, porque aquela região ali, ela se encontra em repouso, né? Já que a gente tem a interação entre cargas positivas e cargas negativas, de forma que a gente tem, então, naquele ponto ali, aquela placa isolada, tá? O que é que acontece? Quando a gente alimenta um circuito com o diodo, não necessariamente alimentarmos o diodo, tá? Aqui na nossa imagem, a gente está fazendo uma alimentação direta no diodo só para poder entender, né? Mas o objetivo dentro de um circuito elétrico é que o diodo seja colocado em série junto com algum outro componente, de modo que a gente venha garantir a passagem de uma parte da eletricidade ou não. E aí eu vou dar o exemplo de novo com o alternador. Quando a gente coloca então no alternador, o alternador ligado a um diodo, né, quando a energia ela é positiva, dependendo da polarização que esse diodo esteja submetido, vai passar energia em direção ao resto do circuito. Quando a polarização ela é invertida, ou seja, quando em vez de eu mandar naquele lado positivo, eu estou ligando no negativo da bateria, a gente não consegue passar energia, tá? Isso diz respeito exatamente a essa mesma região de depleção aqui. O que é que acontece? Quando o diodo ele vem carregado, né, em que cargas positivas, né, estão viajando de um lado para o outro, essas cargas positivas, elas nessa região aqui do tipo P, elas se encontram com tanta quantidade que elas são capazes de diminuir essa região aqui chamada de região de depleção. E quando essa região de depleção ela é bastante reduzida, consegue então haver passagem da corrente elétrica de um lado para o outro do diodo.
Quando essa polaridade ela é invertida, ou seja, quando cargas elétricas negativas entram em contato com as cargas do tipo P, a grosso modo, o que é que eu estaria fazendo? Eu estaria ligando esse lado que é o negativo do diodo, né? Eu estaria ligando no positivo da bateria e esse lado que seria o positivo do diodo, eu estaria ligando no negativo da bateria. O que é que acontece? Existe uma interação entre essas cargas positivas do tipo P com o lado negativo da bateria e as cargas negativas do tipo N com o lado positivo da bateria, fazendo com que essa região da depleção ela tenda a aumentar cada vez mais, ou seja, a região de isolamento do diodo tende a se tornar maior, impedindo então a passagem de energia elétrica, tá? Existem várias aplicações que a gente pode ter de um diodo na eletrônica, mas essa daqui para o nosso automóvel é a principal. O objetivo é, ora permitir a passagem, ora não permitir a passagem. Então, uma antecipação, digamos assim, daquela aula de nosso alternador, né? Eu falei a vocês que a gente tem a geração de energia alternada se comporta de forma senoidal, não é verdade? E vamos imaginar que agora a gente tem um lado positivo e o lado negativo. O que é esse lado positivo? São os elétrons indo, a grosso modo, são os elétrons indo desse ponto para o lado de cá. O que é o lado negativo? O lado negativo seria o elétron retornando, né? Então é um movimento de vai e um movimento de vem. Nesse caso, quando a gente acopla um diodo a uma onda senoide tipo essa, digamos que eu peguei aqui agora, ó, essa onda senoidal, e agora eu estou colocando aqui, ó, um diodo, né? Essa é a representação de um diodo, tá? Então, pessoal, quando a gente tem aqui uma representação, ó, dessa onda senoide e a gente acopla, né, um diodo, o que é que acontece? Essa primeira parte da onda, já que é positiva, o diodo permite a passagem. Então, ó, isso aqui permite a passagem. Porém, essa parte que é negativa, veja que a gente está com esse tipo de polarização do diodo, nesse sentido, ou seja, o fluxo de elétrons só consegue passar do lado de cá para o lado de cá, né? Aqui ligado ao positivo e aqui ao negativo. Então, nesse momento, ó, como a gente tem uma carga negativa que está vindo da nossa fonte, a gente não vai ter a passagem, né? Então, nesse momento, o circuito ele fica, ó, sem tensão e depois ele volta novamente a passar essa tensão. Então, observem que de uma onda senoidal, a gente passa a ter agora uma meia onda, né, que é uma onda uma onda retificada, né, onde a gente tem agora apenas a passagem do positivo. Essa é a função do diodo para essa questão, tá, que eu comentei com vocês, beleza? Daqui a pouco eu vou comentar logo o que é o teste de continuidade, porque daqui a pouco a gente vai dar uma pausa aí e aí a gente vai sair aqui do quadro e a gente vai fazer o teste aqui todo na bancada, tá? O teste de continuidade, pessoal, é um teste que ele tem essa simbologia aqui, ó, do Wi-Fi, beleza? Essa simbologiazinha do Wi-Fi, né, ela basicamente, o que é que ela representa, né? O que é que quando a gente observa no multímetro ela vai representar? É um teste que diz se aquele circuito elétrico que eu estou querendo analisar, ele está fechado ou não, ou seja, se ele está contínuo ou não. Imaginem vocês que dentro de um automóvel você tem um fio que está saindo lá da nossa bateria e esse fio ele está alimentando, ó, vamos considerar que a gente esteja numa limusine ou no ônibus, está alimentando lá o brake light que está lá atrás. Você precisa garantir ou precisa saber, né, por algum motivo, se essa fiação ela realmente está boa ou não, ou seja, se a fiação ela está conduzindo a eletricidade ou não. Qual o teste que vai ser utilizado no multímetro? É o teste de continuidade, beleza? Então, o teste que para a gente ele observa se aquele circuito ele está contínuo, aquele fio ele está contínuo. E geralmente, nos testes de continuidade, acontecem como é que eu posso dizer a vocês, uma manha, né, digamos assim, que as pessoas utilizam. Ou seja, eu quero verificar se a lâmpada está funcionando direito. Eu meço com o teste de continuidade. Se o multímetro bipar, né, porque quando está contínuo, o multímetro bipa, ele emite um sinal sonoro, é porque a lâmpada está boa. Só que muitas vezes, né, essas pessoas esquecem que existe um certo limite que o teste de continuidade ele é utilizado. E aí a gente pode estar condenando um circuito que, na verdade, o circuito ele está bom, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar um pausezinho, vou sair aqui do quadro, tá? A gente vai agora pegar o nosso carrinho de ferramenta e verificarmos no carrinho de ferramenta
o que é que vai acontecer, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui na nossa bancada, beleza? Mais uma vez, antecipo para vocês, né? Se alguém tiver multímetro em casa e quiser fazer esse teste, né? Sintam-se à vontade, tá? É só observem o que a gente vai comentando aqui para que você não possa danificar o seu aparelho, tá certo? Eu tenho aqui 2 multímetros, né? Aqueles que têm acompanhado as nossas aulas desde o início. Né, esse multímetro digital, só que de escala, e esse aqui digital do tipo automático, beleza? Quero fazer a primeira medição de diodo, né? Vou localizar aqui, ó, o diodozinho aqui em cima, né? Então vou selecionar aqui a opção de diodo. Para esse cara daqui, ó, a opção de diodo, ela também está junto com a de continuidade. Então eu vou selecioná-la e vou ligar o multímetro, beleza? Todos os dois, então, estão ligados. Posso fazer o teste com todos os dois, tá? Vou fazer com um de cada. Pedro, qual é a coisa que você quer medir hoje? Bom, quero medir o diodo, não é verdade? Então, na hora que eu for posicionar aqui os cabos, eu tenho que lembrar, o preto vai ser sempre no comum. E o nosso vermelho vai ser naquilo que eu quero medir. E aí, se vocês observarem aqui, a gente tem um diodozinho representado aqui, ó. Então, posicionei aqui da forma correta. O de cá, por sua vez, vou posicionar também o preto no comum e o vermelho no testezinho de diodo que também está representado aqui para a gente, beleza? Os multímetros agora estão aptos a realizarem a nossa medição. E aí eu preciso que vocês entendam quais são os até 3 valores que nós vamos ter. Quando o diodo estiver bom, vai ser representado um valor numérico para a gente, que quer dizer que aquela região ela está passando energia elétrica, ou seja, o multímetro tenta polarizar da forma correta o diodo e verifica se a corrente ela consegue fluir. Se por algum motivo aquele diodo ele apresentar queima, se ele estiver queimado, né, o multímetro não vai conseguir fazer a passagem daquela energia elétrica. E aí, nesse caso, o que é que a gente vai ver? A gente vai observar um valor representado por OL, que seria over limit, ou o valor de 0, representando para a gente infinito. Se o diodo estiver aberto, por algum motivo, né, pode estar queimado aberto porque superaqueceu, a gente também vai perceber que não conseguimos observar o valor que geralmente aparece de 0,520, tá? E aí a gente vai ter pode aparecer tanto o OL ou como o 0, tá? Mas a gente vai perceber que os valores eles não aparecem no nosso aparelho, beleza? Peguei um diodozinho aqui. O diodo, pessoal, eu vou colocar depois uma fotozinha para vocês, porque vai estar muito pequeno e até para mim que estou observando aqui eu não estou conseguindo ver direito, né? Mas na pontazinha dele tem uma região cinza, que essa pontazinha representa o lado negativo e o restante todo em preto o lado positivo, né? De um lado ele vem um cinzazinho, né? Na lateral dele, bem pequenininho, que representa para a gente o lado negativo. Então observe, vou pegar esse multímetro daqui, vou polarizar da forma correta. Já que esse lado é o negativo, eu vou colocar a ponta vermelha do multímetro, que é o positivo, aqui, e o preto do lado de cá. O que é que aparece ali no nosso aparelho, ó, né? Vejam ali o número 558, né? Que seria representado por 0,558 volts, mostrando para a gente que esse diodo aqui ele se encontra bom, ou seja, nesta condição em que o positivo está de um lado e o negativo está do outro, a gente consegue passar energia elétrica. Só que eu falei a vocês que se o diodo estiver danificado, por algum motivo o diodo trabalhou muito quente, ele pode se degradar e aí ele não vai mais conseguir impedir a passagem no sentido contrário. E isso também deve ser testado no diodo. Então agora eu vou trocar o diodo de lado. O lado que era o positivo, que estava todo preto, né? Eu vou deixar aqui no preto do multímetro e o vermelho do lado de cá. Ó. O que é que vai aparecer lá no meu multímetro? Ó. OL, over limit, ou seja, acima do limite que eu posso medir. Então, isso representa para a gente que esse diodo aqui está danificado. Qualquer valor diferente desses dois testes, eu posso já descartar esse meu diodo. Fazendo com esse multímetro daqui, ó, vou pegar aqui agora o vermelho, vou polarizar na forma correta, tá? O vermelho de um lado, o preto do outro, e olha o que a gente tem ali.
0,519, não é verdade? Se eu polarizar ao contrário, nós vamos observar over limit, ou seja, todos os nossos dois aparelhos estão medindo perfeitamente bem o nosso diodo. Tá? A gente agora vai fazer o teste de continuidade. O que é o teste de continuidade, como eu antecipei? É o teste que vai verificar para a gente se aquele componente está contínuo ou não. Vocês já devem ter percebido que ele fica exatamente ao ladozinho da representação do nosso diodo, né? Para esse multímetro aqui, ele é um multímetro que ele já entra direto, beleza? Esses botões que a gente tem aqui em cima, um é apenas para clarear a tela, o outro é para trocar de tensão contínua para alternada e o outro de peak-hold é para poder travar nos valores que estão informando. Então, quando eu tocar uma ponta de prova na outra, eu vou até deixar o microfone aqui perto para ver se vocês conseguem ouvir, a gente vai ter um apito sonoro sendo emitido. Tá bem baixinho, tá? Nesse caso, como a bateria está um pouco já ruim, eu vou preferir estar utilizando o de cá, beleza? Vai dar a mesma coisa. A única diferença é que para esse cara daqui, para acessar essas configurações mais amarelas, a gente tem esse botão de Select. Então, quando eu apertar no botão, né, a gente vai deixar de observar o diodozinho aqui na tela e vai começar a observar o teste de continuidade. Ó. Observem. Agora a gente já tem aquele sinalzinho parecendo com sinal de Wi-Fi aparecendo para a gente. Nesta condição em que o multímetro está agora, exatamente agora, com as pontas de prova solta, a gente já está observando uma medição chamada de over limit. Por quê? Ele está tentando medir a continuidade aqui do ar, né? E essa continuidade do ar, ela é muito grande, tá? O multímetro ele não consegue medir, verificar essa continuidade. Por isso ele mostra para a gente over limit, que seria para a gente que o circuito estaria aberto. O que é que o multímetro faz no teste de continuidade? Em grosso modo, seria um teste de resistência que ele está executando. O que ele procura é observar pequenos valores de resistência. Quando ele encontra pequenos valores de resistência ou uma resistência muito próxima a zero, ele entende que aquele circuito ali ele está contínuo, tá certo? Quando os valores, né, observados pelo multímetro são maiores, e aí eu vou ter que fazer um adendo aqui, mas quando os valores são maiores, ele mostra para a gente um over limit, ou seja, que aquele circuito ele não está fechado. Eu falei antes que o circuito estaria aberto, né? Falei até errado, tá? Ele mostra para a gente que o circuito, então, ele não está fechado, que o circuito está aberto, e aí, por conta disso, a gente não tem continuidade. Por que, Pedro, você falou para a gente, então, aqui, que ele verifica um teste de resistência e quando ultrapassa um valor, ele mostra, né? Alguns multímetros, e a grande maioria trabalha dessa forma, na hora do teste de continuidade, quando ele observa que aquilo que a gente quer medir tem uma resistência maior do que 30 ohms, o próprio multímetro mostra um OL, um over limit. Ou seja, o teste de continuidade só pode ser executado uma vez que a resistência interna daquele componente ou daquele chicote elétrico ou daquele consumidor seja de até 30 ohms. Passando disso, o multímetro sempre vai mostrar para a gente que o circuito ele está interrompido, tá? Que o circuito interrompeu, o circuito se rompeu, o circuito se encontra aberto, beleza? Às vezes, o multímetro mostra pra gente que o circuito está aberto, mas isso não é verdade, como vocês vão ver aqui na aula de hoje, tá? Então, deixei nessa posição, vou tocar a ponta de prova. Ó, esse aqui vocês já escutam muito mais aqui, ó, o nosso bip, tá? Vou deixar ele posicionado aqui na frente. Vou pegar um consumidor para a gente poder verificar continuidade. Por exemplo, um fio. Quero verificar se um fio ele é contínuo ou não. Só que esse fio ele tem um interruptor. Então a gente vai fazer dois testes aqui, tá? Eu vou fazer um teste apenas com um pedaço do fio, ó, dessa ponta a essa, e depois eu vou fazer um teste considerando o interruptor. Então de uma ponta a outra do fio, ó, deixei um pedaço do meu multímetro aqui, o outro aqui, ó. O que é que isso representa para a gente? Que essa fiação aqui é uma fiação que está contínua, ou seja, uma fiação em que ela está apresentando continuidade dos elétrons. Os elétrons conseguem fluir. Pedro, vou agora lembrar de Júlio, né? Quando o Júlio dá aula ele fala muito de Celta. Comprei um Celta, quero colocar lá um farol xenon lá no meu carro. Você precisa colocar um botão para poder acionar e desacionar o farol de xenon, né?
você precisa testar o botão para saber se o botão funciona ou não. E como é que o teste do botão é feito? É através também de continuidade. Ou seja, eu vou posicionar a ponta do meu multímetro em um dos lados do nosso interruptor, do nosso botão, e a outra ponta eu vou posicionar do outro lado, beleza? E o que é que eu vou fazer aqui agora? O nosso interruptor, qual é a função do interruptor? Ele é um interruptor liga-desliga. De um lado ele liga e do outro lado ele desliga, não é verdade? Então eu vou exatamente testar os dois lados. Um lado precisa estar contínuo e o outro não. Então aqui ó, no meu interruptor, vejam que está selecionado, né, essa partezinha aqui ó, com a bolinha. Quer dizer o que é isso para mim? Quer dizer que o interruptor ele está aberto, ele não está deixando passar energia elétrica. Então agora, ó, quando eu toco as pontas de prova aqui, ó, do meu multímetro no interruptor, a gente não tem um bip aparecendo. Quando eu apertar agora aqui para ligar, ó, agora que eu aperto para ligar, a gente agora começa a visualizar, ó, ouvir agora a nossa zoadinha, não é verdade? E isso mostra para a gente que o nosso sistemazinho então está funcionando. Esse é um teste bastante utilizado também para a gente poder testar fusíveis. Então, ó, estou com o fusível no carro, quero saber se o fusível está funcionando ou não. Ó, uma ponta de prova num lado do fusível, a outra ponta de prova no outro. E a gente agora, ó, testa, só um instante. E agora nós testamos a continuidade, beleza? O fio tinha ficado um pouquinho solto aqui. Posso até pegar, pessoal, ó, um fusível um pouquinho maior, né? Então quero testar aqui a continuidade desse fusível, ó. Mostra pra gente que o fusível ele está inteiro, tá bom? Mas Pedro, você comentou pra gente que às vezes o teste de continuidade era utilizado da forma incorreta, né? Como é isso? Bom, pessoal, então peguei aqui uma lâmpada, tá? Uma lâmpada que a gente já está trabalhando há um certo tempo aqui nas nossas aulas. E aí vou exemplificar vocês com essa lâmpada o porquê muitas vezes o teste de continuidade é aplicado da forma incorreta, né? Essa lâmpada aqui, ó, vamos primeiro só verificar a resistência elétrica dela, que era algo que estava variando de 4 a 10 ohms. Então é a lâmpada que está apresentando ali, ó, próximo a 7 ohms de resistência, né? Se eu colocar aqui em continuidade, o que é que vai acontecer, ó? Ele está sinalizando que a lâmpada está contínua, não é verdade? Ou seja, essa lâmpada daqui para a gente, contínua, aparentemente significaria boa, né? Só que agora, a gente vai fazer um outro tipo de teste, um teste com um potenciômetro. Esse potenciômetro, eu vou voltar a medir a resistência dele. O potenciômetro, em uma certa posição, ele vai me dar, ó, algo em torno aqui a 34, né, 34 ohms mais ou menos. O multímetro não está conseguindo travar em um valor, mas o que eu quero mostrar para vocês não precisa que ele trave, né? Vou voltar em continuidade. Eu sei que esse cara ele tá bom. Só que qual é a função de um potenciômetro? Lembre um botão de volume de sua casa. Quando você vai aumentando naqueles botões de volume que ficam girando, o volume vai aumentando e vai diminuindo. Isso faz com que a resistência ela fique variando. Nesta situação, a gente tem um valor de resistência que o multímetro entende que para o teste de continuidade está contínuo. Porém, se eu girar esse botão aqui agora, para o lado, né? Vejam aqui, eu estou girando o botão aqui para o lado, ó. Se eu giro o botão para o lado, eu estou fazendo com que esta perna que eu tenho aqui testada, ela aumente muito a resistência dela. Eu sei que esse potenciômetro ele está bom, ele não está ruim. Só que para o nosso multímetro, nesse teste de continuidade, ele mostra para a gente que se eu estivesse levando isso em consideração, né, a continuidade para afirmar se o componente está bom ou está ruim, ele está mostrando que o componente já está danificado, tá? Então lembrem que o teste de continuidade ele não deve ser utilizado como um indicativo se o componente elétrico está queimado ou não. Porque numa situação como essa, a gente pode estar indicando que o componente está ruim, enquanto o componente, ele, na verdade, ele está bom. Teste de continuidade só deve ser utilizado para aplicação de fios ou
interruptores e fusíveis. Não mais do que isso. Para componentes eletroeletrônicos, né, que requeram saber se estão queimados ou não, o certo mesmo é a gente medir a resistência elétrica. Beleza? A aula de hoje é essa, pessoal. Eu vou pedir a vocês que façam um resumo do que é o teste de diodo e o que é o nosso teste de continuidade. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me mandam um e-mail e aí dê uma olhadinha no restante aí dos vídeos que tem aí na nossa aula. Tá certo? Valeu, galera. Um abraço.